Bom, nós estávamos falando de Agostinho na aula passada. Agostinho, sabe, ele é importante nós aprendermos a respeito dele, porque Agostinho foi uma das pessoas, Agostinho de Hipona, que, sabe, ficou seduzido pelo pensamento de alma, sabe? E é desse pensamento de alma que vem os ensinos errados, como o purgatório, por exemplo, onde a alma fica num determinado lugar, né? E mediante os sacrifícios feitos aqui fora, ela vai para o Senhor. Olha, isso não está na Bíblia em lugar algum. Isso vem do pensamento platônico, filosofia grega. Lembra do Miles Monroe? Ele explicava isso de forma claríssima. Tem na internet, tá? Então, esse pensamento grego, vamos dizer assim, ele seduz, porque ele traz a imortalidade da alma, aquilo que eu falei. É um assunto que é gostoso, sabe? Quem lembra do filme Ghost? Os mais velhos, né? Não é? Demi Moore, Patrick Swayze. Né? As pessoas saíam, sabe? E as novelas da Globo, A Viagem e outras mais recentes. Né? Em algum lugar do passado, um filme famosíssimo, né? Com aquele ator que foi o Superman mais antigo, Christopher Reeve. Né? Que ele viaja para o passado, através de uma velhinha que tinha namorado ele, né? Essas coisas. Isso seduz, engana o coração humano. E as pessoas se deixam levar por esse tipo de engano. E o próprio Agostinho também, né? Creio que pela graça que ele teve, de tudo que Deus deu para ele é salvo. Né? Nós aprendemos muito com ele, né? Mas ele também deu uma derrapada, vamos dizer. O que Agostinho ensina? É um dos ensinamentos assim, mais profundos de Agostinho, e ele faz uma alegoria, vamos dizer assim, uma comparação. Duas cidades, né? Duas cidades. Uma é a cidade de Deus e outra é a cidade dos homens. Tá? A cidade de Deus são todas aquelas pessoas que têm misericórdia, que ajudam, sabe? Né, que têm, vamos dizer assim, o temor do Senhor. Então, essas pessoas fazem parte da cidade de Deus. Aqueles que são egoístas, sabe? Que não ligam para quem está passando fome, necessidade, né? É a cidade dos homens. E ele ensina que a cidade dos homens, ela é próspera, e em termos visuais, vamos dizer assim. Porque é uma cidade de pessoas que olham o visível, né? Não olham o invisível, não olham para o Senhor. Então a gente vê hoje o Putin querendo fazer da Rússia a União Soviética, querendo trazer de volta todos os países que formavam a União Soviética. Ele é um participante da cidade dos homens. As pessoas que pensam só, sabe, nas coisas materiais, vamos dizer assim, ou têm elas como prioridade, esses são participantes da cidade dos homens. Então era isso que Agostinho ensinava. E faz tempo, hein? Então a cidade de Deus é marcada por pessoas que põem de lado o prazer terreno para se dedicarem às verdades eternas de Deus, agora revelados plenamente na fé cristã. Então, por isso que os mosteiros começaram nessa época. Tinham pessoas que não aceitavam, não se adaptavam de forma alguma às coisas desse mundo. E se isolava. Mas não foi isso que o Senhor nos ensinou. Nós estamos aqui para nos ajudar, para amparar, para servir. E se ficarmos isolados, não estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus não se isolou.
só nos momentos de orações. E a Bíblia ainda diz que eram nas madrugadas, né? Porque certamente, durante o dia, ele tinha muito o que fazer. E ele mesmo dizia, né? Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Nossa vida tem que ser assim. Nós temos que viver em função dos negócios do pai. Trabalhar, fazer tudo o que temos direito, né? E se o Senhor nos agraciar com bens materiais, que a gente utilize esses bens para promover o reino de Deus, fazer o bem. E a Bíblia diz, primeiro os da família, né, os irmãos, depois os outros. Então a igreja é isso. A igreja distribui cesta básica para os irmãos necessitados. Mas eu sei que distribui também para pessoas que nem participam com a gente. Porque é o que o Senhor nos ensinou e nos ensina. Isso que eu falei, a cidade terrena, ou a cidade dos homens, ela está preocupada com o momento presente. Ela não entende, não enxerga que as coisas passam e passam muito rápido. Eu fico imaginando esses homens, né, que olham só para as coisas terrenas, que praticam o mal. Se no momento da morte eles estiverem conscientes, eu fico imaginando o terror que deve passar pela mente deles, né? Na visão de Agostinho, toda a existência humana, individual e social, está do princípio ao fim tensionada, quando não dilacerada, entre dois amores. Então nós temos que nos posicionar, diz Agostinho. Viver na cidade de Deus ou viver na cidade dos homens, né? Como eu falei, Agostinho ele radicaliza um pouco. Mas nós temos que saber que nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, diz o Senhor Jesus, mas nós estamos no mundo, né? A cidade celestial é aquilo que a cidade terrena não é. Logo, estas cidades ou sociedades são movidas por dois amores opostos. O amor a Deus na caridade e o amor egoísta, né? Então, o amor a Deus, como eu falei, é você ver alguém, né? Vou falar de mim, né? Mas creio que todos vocês também agem assim. Eu passei em frente ao Ravel alguns anos atrás e vi uma família, daquelas que a gente vê, né? Aí o que eu fiz? Fui lá, comprei lanche, uma série de coisas, né? E fui lá e entreguei para a família, né? E eles ficaram felizes, claro, né? Então, as pessoas que participam, segundo Agostinho, da cidade de Deus, eles são tocados pelo que eles veem. E eles agem de imediato, né? Param até o que estão fazendo, que às vezes é urgente, porque mais urgentes são as coisas do Senhor. Primordiais, né? São as coisas do Senhor. Então tá aí, altruísmo e egoísmo. Eu coloquei duas imagens, né? Uma jovem atendendo um morador de rua e uma pessoa passando, né? Como se não existisse aquela pessoa ali, né? Na rua. Agostinho acreditava que a igualdade entre os homens é fundamental. Então, para Agostinho, ele tinha esse entendimento, mas ele cria que é possível a cidade de Deus ser uma realidade aqui, né? Por isso, então, que ele pregava muito o altruísmo, né? É você se colocar no lugar daquele que sofre, né? E aí fazer algo por aquele que sofre. Então, aí só para a gente aprender a origem da palavra cidade. Então, civilização, tudo tem, que é a vida em
comunidade, tá? Em grupo. A palavra cidade significa vivermos agrupados, né? Vivermos em união de pessoas, ajuntamento, né? Daí vem a palavra cidade. Agostinho posicionou-se como defensor da tese de Justino, de que a filosofia grega antiga, mesmo sendo pagã, forneceria um meio de compreensão de questões fundamentais para o cristianismo. Então, aquilo que eu falei, sabe? Eles achavam que tinha que buscar algo mais, né? Então, o pensamento grego, ele deriva de onde? Vamos dizer assim que o principal pensamento, né, ou forma didática, está condensada numa palavra, filosofia. Essa palavra é uma palavra grega, que significa amor pelas coisas. É você buscar o melhor, é você se encantar pela vida, pelas flores, pelas pessoas, pelo ser humano. Porque o ser humano é algo maravilhoso. Muitas vezes, como homens, né, a gente tem uma tendência a gostar mais da companhia de uma pessoa e menos de outra. Mas nós, cristãos, sabemos que não deve ser assim. Por quê? Porque tem certas pessoas que trazem coisas boas para nós, né? Uma boa conversa, sabe? Né? Às vezes é nosso cliente. E tem outras que só traz problema. Quando te procura é porque precisa de algum tipo de ajuda, né? E eu tenho um pessoal que eu vivo fazendo mudança para eles, né? Tem minha caminhonete, carrega fogão, carrega cama. Na hora eu fico meio chateado, falo, de novo. Qual o seu contato? Meu WhatsApp. Mas depois que eu termino de servir a pessoa, como é bom. Então, aparentemente, as pessoas que são problemas, são aquelas que nos traz mais alegria. Por quê? Porque o ser humano, ele foi feito para servir. Nós temos essa essência divina, né, de oferecer o melhor para Deus. De Abel, como eu falei. Mas temos também a de Caim. Então, nós temos que, conscientemente, né, porque nós temos uma alma, e ela tem as suas vontades, né? Então, conscientemente, vamos fazer aquilo que nós sabemos que é o correto, porque essa essência está dentro de nós. Nós temos esse livre-arbítrio, mas se fazermos aquilo que é bom, que agrada ao Senhor, nós receberemos isso de forma plena. Olha aí. Amor à sabedoria, à vida, às coisas, né? Filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais. De onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou. Isso é um prato cheio para a filosofia. Então, Agostinho, ele gostava do pensamento grego, da filosofia grega, né? E ele, então, de uma forma ou outra, ele achava que o homem seria melhor nessa terra, o homem cristão, se ele aproveitasse também as boas coisas da filosofia grega, né? O homem busca Deus porque quer ser feliz. A busca espiritual e as experiências humanas, em seu sentido mais profundo, são uma busca pela felicidade, diz Agostinho. Então, Agostinho tinha esse pensamento, temos que buscar o quê? A felicidade, né? O homem foi criado para ser feliz. Nós não somos assim? Quem é pai aqui, levanta a mão.
1, 2, 3, 4, 5. Não levantou, mas eu sei que é 6, 7. Todo mundo só jovem. A gente não cria os filhos para serem felizes? Não é? Você não cria o filho para ele ser um derrotado, né? um entristecido. Você cria seus filhos para serem felizes. Não é? Esse é o pensamento grego, é errado? Não. Então Agostinho, né, ele achava que a filosofia grega ajudava o cristão a ser melhor. A existência humana é marcada pela memória da felicidade, que nada mais é do que a memória da presença de Deus, ensinava Agostinho. Né? Então, é o Espírito de Deus em nós. Por isso que os psicólogos, né, os estudiosos do homem, do ser humano, natural, vamos dizer assim, diz que toda pessoa, por pior que seja, tem algo bom lá dentro. Quem assistiu um filme chamado Poderoso Chefão? Levanta a mão. Tem um ali, antigo, né? O filme mostra o maior mafioso americano. Só que você vê o filme e você tem um sentimento de alegria. Porque ele tinha uma dedicação à família absurda. Né? O Don Corleone. A cena final, ele sendo metralhado no meio de um milharal, e ele estava com o netinho. Né? Ele estava ali naquela alegria com o netinho. Né? Então, era um homem terrível que decretava a morte das pessoas todos os instantes. Tem muitos assim, né? Mas tinha aquela essência. Por isso que muitas pessoas, né, quando bem assistidas, amparadas, faz com que essa essência divina se aflore, né, e Abel prevalece sobre Caim. Caim. Agostinho acreditava que a igualdade entre os homens era fundamental para o desenvolvimento de uma ética universal. Por isso que ele se envolveu com a filosofia grega, né? Que era o bem comum, buscar o bem comum. Então ele achava assim, que tem que melhorar o todo para todos viverem bem. Né? As pessoas terem princípios de respeito, sabe? De união, né? De acolhimento. Certíssimo. Tá? E é bom para todos nós, tudo isso que a filosofia nos traz, filosofia grega, né? Pensamento grego nos traz. Mas nunca podemos nos esquecer de que bom só o Senhor. Minha mãe sempre dizia, né? O que importa é que Jesus é bom. Podia ser a dificuldade que fosse, sabe? E eram muitas. Ela sempre falava isso. Né? O que é Deus para Santo Agostinho? Aí ele faz uma definição de Deus, né? Aquele que é todo bem, né? Pleno de bondade, né? Essa é a definição de Agostinho para Deus. Nós estamos falando, gente, do início, tá? Do primeiro século, segundo século da nossa era cristã. Muito bem. Vamos descansar um pouquinho. Vou colocar uma música para vocês. Falar um pouquinho dela. Nós temos outros hinos, né? Que Deus deu a graça, vamos dizer assim, do homem reproduzir aquilo que é o Senhor, né? A graça do Senhor. Muito bem. Vamos continuar então. Falamos sobre Agostinho.
Agora vamos falar sobre Justino o Mártir, tá? Então eu vou passar muito rapidamente por alguns, vamos dizer assim, dos pais da igreja, né? Alguns daqueles que no princípio estava servindo ao Senhor e procurando instruir as pessoas a respeito do Senhor. E como eu disse, o mundo sempre foi, principalmente essa localidade, né, onde Jesus viveu e onde a igreja começou, iniciou, tinha uma influência muito grande do pensamento grego, como eu disse para vocês, tá? E mostrei, até agora, Agostinho, né, procurando associar, trazer o pensamento grego para dentro da igreja, achando que isso seria benéfico para instruir as pessoas a respeito do Senhor, né? Mas sabemos que não há necessidade disso. O Senhor é pleno, né? Como eu falei para vocês, assistam Miles Monroe, leiam, né? Que vocês vão aprender um pouco mais sobre o pensamento grego. Então, Justino Mártir foi um filósofo cristão e cristão filósofo, como foi acertadamente definido. Justino, nascido em Flávia Neópolis, na Samaria, no início do século II. Nós não queremos mal aos que nos tiram a vida, porque não tememos a morte. Justino foi uma das pessoas que foi martirizada, né? Ele é um mártir. E ele disse isso, né? Uma das frases dele. Ou seja, ele fez da vida dele aquilo que o Senhor nos ensinou, né? O que o Senhor nos ensinou na sua morte, né? Perdoa-os, ó Pai, eles não sabem o que fazem, né? E Estevão, o que Estevão disse? Senhor, não coloque na conta deles este pecado, né? Então, é do mártir, né, o mesmo viver do Senhor Jesus. Então, Justino disse isso, e eu acho interessante porque me lembrei de um professor que eu tive, Jobson, né? Vários livros escritos, só que era um professor ateu, ensinava história, né? E ele fazia chacota, né, em cima dos cristãos quando ele ensinava esse período. Por quê? Porque os cristãos eram queimados, eram feitos tochas humanas, eram jogados para os leões e continuavam louvando, cantando, bendizendo ao Senhor, né? Não é? Os escritos dessa época dizem isso. Então ele falava que isso era uma catarse, sabe, que a ciência explica, né? Quando a pessoa se envolve tanto com o pensamento que nada pode lhe tocar ou ferir, né? Então ele não teve a graça de saber que isso é graça do Senhor, né? Passar pelo martírio, né, sem expressar sentimento de revolta ou de dor. Ele nasceu no ano 100 e em Roma no ano 165. Insatisfeitos com as respostas dadas por várias filosofias, retirou-se para meditar, e que um velho a quem tinha confiado sua desilusão, respondeu-lhe que nenhuma filosofia podia satisfazer o espírito humano, porque a razão sozinha é incapaz de garantir a posse plena da verdade sem o auxílio de Deus. Então a razão sozinha é incapaz, né, de garantir ao ser humano o entendimento pleno da pessoa de Deus. Então ele retirou-se, né? Então os mosteiros teve início
com essa atitude dele, vamos dizer assim, de se retirar. Nós vamos falar mais desse velho que ele cita. Os trabalhos que escreveu incluem 2 apologias em defesa dos cristãos, e a sua terceira obra foi Diálogo com Trifon, né? Então, eu procurei focar esse diálogo com Trifon, porque me chamou a atenção. Então, do que se trata, né? Então, Justino expõe a Trifon que ser filósofo era ser iniciado nos mistérios de Cristo. Felicidade possível de ser alcançada por todos aqueles que desejam a salvação. Trifon era um judeu, faz sua primeira refutação dizendo que abraçar qualquer filósofo grego seria de mais valia. Então, esse diálogo, vamos dizer assim, esse embate entre Justino e Trifon, é Justino usando, vamos dizer assim, do seu conhecimento, da sua fé, na tentativa de convencer Trifon a se render ao Senhor Jesus, né? Primeiro fase, isso aí é Trifon respondendo para Justino. Primeiro fase de se circuncidar e depois observa segundo nossos costumes, cumprindo tudo que está na lei. Então Trifon está tentando convencer Justino a ser um judeu, voltar, né, para as práticas antigas. Talvez então possas alcançar misericórdia da parte de Deus. Quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu ou se está em algum lugar, é desconhecido. Quanto a vós, porém, dando ouvidos a vozes vãs, fabricai para vós mesmos um Cristo, e por sua causa estáis agora perecendo, sem objetivo nenhum. Então, olha, fazia tão pouco tempo que Jesus havia sido crucificado, e Trifon não conhecia a pessoa de Jesus, né? A gente aprendeu que Jesus era praticamente um anônimo. Flávio Joséfo cita, né, uma linha a respeito de um certo judeu que foi crucificado, né? Então, nesse início, eram os apóstolos, eram poucas pessoas, ou então outros que eram apóstolos dos apóstolos, né? Então, Trifon, ele falou, Jesus não existe. Hoje ainda tem pessoas que têm esse pensamento, né? Aí Justino diz, com efeito vou mostrar-te imediatamente que não demos crédito a fábulas vãs, nem a doutrinas não demonstradas, mas cheia do Espírito de Deus, das quais brota o poder e floresce a graça, né? Então, quando você tem o Senhor é que fala por você, né? E aí Trifon retruca, né? Quanto a mim, conheço os vossos mandamentos contidos naquilo que se chama Evangelho. Ele já conhecia, talvez não todos os evangelhos, mas algum. São tão maravilhosos e grandes que chego a pensar que ninguém é capaz de cumpri-los. Então, parece assim que ele está dando um crédito, né, para Justino. A pessoa, é um judeu querendo, vamos dizer assim, ampliar o grupo, né, querendo trazer mais pessoas para o seu lado, vamos dizer assim. Uma lei colocada contra outra lei anula a primeira. Aí é Justino falando a respeito do que está no Velho Testamento, porque ele percebeu que estava falando com um judeu, conhecedor, né? Então ele começa então a revelar para esse judeu como é que Deus agiu para que Jesus voltasse. Então, uma aliança feita posteriormente deixa sem efeito a primeira. Cristo nos foi dado como lei eterna e definitiva e como aliança fiel, depois da qual não há mais lei, nem ordem, nem mandamento. Imagina esse diálogo acontecendo lá no início da igreja. Aí ele cita Jeremias, né, que se refere à nova aliança, dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, e eu estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a que estabeleci com seus pais no dia em que os tomei pela mão
para tirá-los da terra do Egito. Então ele está ensinando para Trifon a respeito de Jesus. Uma vez que parto das Escrituras e dos fatos para fazer minhas demonstrações e exortações, não demoreis nem vacileis em me dar crédito, ainda que eu seja incircunciso. Tá? Justino não era circuncidado. E Trifon achava que para você ser salvo tinha que ser circuncidado. Né? Então, o diálogo também se dá nesse sentido. Trifon contesta a tradução do texto sagrado do hebraico para o grego. A Escritura não diz, olha só, como nessa época já haviam esse antagonismo, né? Das pessoas buscarem coisas para não quererem se render ao Senhor, como a gente encontra hoje quando você tenta falar de Jesus para alguém, né? Então, olha o que ele diz, né? A Escritura não diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, mas diz, eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. Numa tentativa de fazer com que Justino pertence o apoio da sua prerrogativa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, está em Isaías 7,14. A palavra hebraica, né, almaf, comumente traduzida por jovem, possui um campo semântico que muitas vezes engloba a virgindade. E foi traduzida na Septuaginta pelo termo grego partenos, cujo significado restringiu-se apenas à virgindade. Então, Justino está dizendo, olha, esse termo está restrito à virgindade, à virgem e não jovem. Então, é sempre buscando confundir, né, a verdade. Agora vamos aprender um pouquinho de Clemente. Nasceu em Roma no ano 35, era filho de uma família hebraica e foi um dos primeiros a receber o batismo de Pedro, do qual seria discípulo. Como eu falei, esses primeiros tiveram contato com os discípulos ou com discípulos dos discípulos de Jesus. Né? Defendeu a repartição das riquezas entre os homens, observando o livre-arbítrio. Né? Deus criou o gênero humano para a comunicação e a comunhão de uns com os outros. Como ele que começou a repartir do seu a todos os homens e proveu o seu logos, Jesus, né? E que tudo fez por todos. Só para vocês terem um conhecimento, vocês podem se aprofundar. Tem muitas coisas escritas a respeito dos pais da igreja, eu estou só citando, né, para a gente ter uma ideia, vamos dizer assim, do pensamento, de como eles agiam naquela época. Orígenes de Cesareia, nascido no ano de 185, cidade de Alexandria, Egito, era filho do mártir Leônidas, cristão perseguido e morto pelos romanos, né? Orígenes é interessante, ele é considerado um dos maiores escritores desse período. Ele escreveu muitas obras, né? Mas como quem escreve muito, vamos dizer assim, ele avançou e se perdeu em algumas coisas, mas ele é considerado importantíssimo, né, para o entendimento da igreja nesse período. Ele defendia que os escritores da Sagrada Escritura foram inspirados por Deus, e por isso elas são obras de Deus, mas o autor, inspirado, conserva enquanto escreve as suas faculdades mentais. Ele sabe o que está escrevendo e tem a liberdade de escrever ou não. Ele defendia isso, né, a respeito daqueles que escreveram, né, a Bíblia toda, vamos dizer assim. Então não é inconsciente, eles estão nesse mundo. Conforme fragmento conservado na história eclesiástica de Eusébio III, Orígenes conta como foi o martírio do apóstolo Pedro em Roma. Ele deixou escrito, olha, Pedro, finalmente, tendo ido para Roma,
foi crucificado de cabeça para baixo. Então, quando a gente escuta, não está na Bíblia, né? Mas está aí, tem esse escrito. É importante nós aprendermos, porque muito dessa filosofia grega, vamos dizer assim, principalmente com relação à alma, são ensinamentos dos nossos irmãos católicos, até hoje. E começa aí, né? Porque quando você fala com um católico, eles dizem que a profissão de fé deles vem da Bíblia e da tradição. Da tradição. Tradição são essas coisas que a gente vê, né? Escritas pelos pais da igreja. Tertuliano nasceu em Cartago no ano 160 e morreu no mesmo lugar em 220. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um notável polemista contra a heresia. Um dos primeiros a utilizar no Ocidente o termo trindade, para expressar a ideia de que a unidade divina existiria em 3 pessoas distintas. Foi Tertuliano. No início do século III, em sua obra, está aí o nome da obra, Diversos Praxeas, ele utilizou o termo latino de trindade, trinitas. Ele admite a ideia de uma penitência da alma após a morte. Somente os mártires escapam a ela. Todos os outros têm um tempo de espera até o juízo final. E só a intercessão dos vivos lhes pode valer. Então, como eu falei, está tudo aí. Aquilo que os nossos irmãos católicos pregam. Né? Mas não está na Bíblia. Foi ele que escreveu lá no princípio e foi recebido, vamos dizer assim, como uma verdade plena. Né? Então, só os mártires, né, é que têm esse acesso direto. Todos os outros têm que passar pelo purgatório. As maiores denominações cristãs não trinitárias, algumas das igrejas que não creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Atuais. Santos dos últimos dias, né, os mormons, pentecostais do nome de Jesus, Testemunhos de Jeová, adventistas unitários, adventistas bereanos e muitos outros grupos menores. Quando a igreja se tornou romana? A partir do ano 313 da nossa era, graças ao Edito de Milão promulgado por Constantino Magno. O culto cristão passa a ser permitido em todo o império. No mesmo século IV depois de Cristo, no ano 384, em função do Edito de Tessalônica, de Teodósio Magno, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E segundo Irineu de Leão, escreveu por volta do ano 180, a comunidade romana havia sido fundada e organizada pelos 2 gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Para Irineu, a competência da igreja provinha de suas fundações pelos 2 apóstolos, Pedro e Paulo, não só por Pedro. Na época, a liderança das igrejas cristãs eram compartilhada pelos anciões. Então, aquilo de que Pedro é o primeiro papa, tá? Não existe historicamente falando. E também, biblicamente falando, não existe. Tá? Pedro e Paulo, vamos dizer assim, eram os líderes, mas tudo era compartilhado por anciões. Agora nós temos um intervalo.